Bem, gente, hoje no Saúde e Bem-Estar Podcast vou receber com muito carinho o Dr. Cássius Furtado. Já é bem conhecido de quem acompanha a nossa programação na frequência e hoje nós vamos bater um papo com ele sobre a clínica geral, porque, afinal de contas, existe um mundo cheio de especialidades na área médica e em que momento a gente pensa especificamente na clínica geral? É o nosso assunto de hoje aqui no podcast. Que legal, Dr. Cássius. Se tem um fracasso, nossa... João, eu. Dr. Cássius, bem-vindo. Que bom recebê-lo aqui pela primeira vez no podcast. Primeira vez, Camila. Estava ansioso. Obrigado. Que bom. Fiquei bem feliz que aceitou o nosso convite. É mais ou menos o que nós falávamos antes aí da abertura do nosso programa. Nós estamos percebendo cada vez mais, né, especialidades e chegando em Marau, né, porque... Até bem pouco tempo atrás, a nossa referência seguia sendo Passo Fundo e os grandes centros. Hoje nós temos muitas especialidades aqui no município. Mas me parece que o clínico geral ainda continua sendo para nós a nossa maior referência, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente sente uma dor, a gente pensa, vou lá no Dr. Cássius, né? Não vamos. Em princípio, a gente quer saber, né? Por onde começamos, é mais ou menos isso, né? Acho que é mais ou menos isso, né, Camila? Acho que as coisas partem assim, lá da origem de tudo isso, né? Uhum. Tá falando de Marau, né? Marau, sim. Marau, cheguei aqui em 2007, nós tínhamos, 6, 7 médicos no hospital, né? E hoje, calculo eu que sejam 80, né, 90 médicos. Creio que olha sim, que a diferença é enorme, né? Sem contar as clínicas, né? Sem contar as clínicas, exatamente. Né? Então, isso no corpo clínico do Hospital Cristo Redentor. Né? Nós temos o Hospital São Lucas, tem várias clínicas, consultórios particulares. Bom, aí mudou, né? É muita gente. E isso é um outro assunto. Assim, a prevalência de médicos hoje é muito maior do que a gente tinha aí há 20 anos. Né? Hoje em Porto Alegre, imagina que a gente tenha a cada 150 habitantes um médico. Né? É assim que se espera. Bom, falando da clínica então. O clínico, né, é o médico aquele antigo. Né? Então, por isso que essa coisa de chamar o clínico, de procurar o clínico num primeiro momento, né, é o que a gente aprendeu a fazer. Né? Eu sou de uma cidade pequena e mais distante, né, mais no interior do estado, e eu me lembro muito disso, que nós chamávamos o médico em casa. Né? Então, tá com dor no peito, tá com dor nas costas, tá com dor de cabeça, a mãe passou mal, o pai tá tonto, bom, quem é que eu vou chamar? O doutor fulano, que era o médico da família. O teu médico. O meu médico da família, que já conhece meu pai, a minha mãe, que já conhece a minha história, já sabe as internações que eu tive, os remédios que eu tomo. Foi esse, assim, né? Em que momento que foi necessário os médicos especialistas, né? Foi necessário quando essa medicina se aprofundou um pouco, né? Os estudos foram muito maiores. A gente dizia antes que um médico se formava e desfrutava, né, desse conhecimento adquirido em 6 anos de faculdade para sempre, praticamente, né, durante a vida inteira. E hoje não. Hoje um médico que não lê durante 6 meses está fadado ao fracasso. Né? Ou pelo menos de tratar os pacientes de um modo menos qualificado do que deveria. Né? E as especialidades vieram disso, né? Vieram de doenças muito específicas e gravidade de doenças com tratamentos mais específicos. Né? E como essa clínica se tornou muito grande, né, junto com os especialistas vieram psicólogos, né, fisioterapeuta, nutricionista, né, porque antes tudo isso era feito por uma pessoa só. Né? Pois é. Isso mudou bastante, né? Isso trouxe diferenças aí. Hoje se trabalha junto, né? As várias especialidades, a própria clínica que o senhor abriu agora há pouco tempo, né? Tem multiprofissional. É importante também agregar, né, trabalho a outro. A clínica nasceu para isso, né, Camila? Nasceu para isso, essa é a ideia. Assim. Quando eu montei a clínica agora, foi dia 28 do mês passado, bem pouco tempo, chamei pessoas que eu gosto, que são pessoas boas, né, que eu gosto de lidar, né, e que são tecnicamente boas. Né? Então, foi isso, assim, olha, quero um lugar tranquilo para o Cássio poder envelhecer trabalhando, eu não vou me aposentar. Né? E isso é muito importante, né? Aquele paciente que entra lá, um senhor de 80 anos, eu atendo bastante idoso, vem com dor nas costas. Não tenho como lançar a mão de um anti-inflamatório, né?
Eu sei que esse paciente é hipertenso, que ele é diabético, que ele usa medicações que não vai fechar com esse anti-inflamatório. Então é melhor que ele passe para um fisioterapeuta, né, que vai colocar o dedinho ali, que vai fazer uma liberação, que vai ajudar esse paciente, não vai ter que usar medicações. Né? Ou um paciente muito atrapalhado com a conduta que eu estou tendo, né, e precisa de um apoio de um psicólogo, o psicólogo está ali do lado. Ou polimedicado, que precisa dessas interações medicamentosas, eu tenho um farmacêutico do lado para ajudar. Eu acho que se abriu esse leque. Se abriu esse leque, isso é muito importante. Assim, né? Do clínico... Né? A clínica geral é uma especialidade ou não? Clínico geral não é uma especialidade. O clínico sai da faculdade assim. Sai clínico. Né? Como era antes. Né? Então, o médico saiu... Você se formou o quê? Eu me formei médico. Né? Eu me lembro que na faculdade acontecia muito isso. Isso não é tanto tempo. Né? Isso foi... Entrei na faculdade em 96. E se dizia muito isso, assim, eu começava a estudar e daqui a pouco eu começava a falar de cardiologia, porque eu tinha me aprofundado um pouco mais, e dizia, Cássio, tu quer cardiologia? Tu vai ser cardiologista? Não, eu quero medicina. Daqui a pouco eu falava um pouquinho mais de tireoide, e dizia, tu quer endócrino, né? Não, eu quero ser clínico, né? E é mais ou menos isso, assim, né? Então, o que mudou é que com essa coisa da especialidade entrando, os médicos passaram a entrar na universidade hoje, começaram a entrar na faculdade, pensando na sua especialidade. Olha, eu já tenho um conhecido que é cardio, eu já tenho um conhecido que é otorrino, né, um parente ou meu pai, e eu entro pensando nisso, né? E isso foca muito assim, e que eu penso que não é o ideal. Acho que o ideal é o médico entrar na faculdade e pensar, vou sair médico. Tipo um bacharel. Exato. O que vai acontecer se eu estiver na rua e alguém sofrer um acidente? O que vai acontecer se eu tiver um parto acontecendo num momento qualquer que eu vou ter que intervir? Eu sei fazer um parto, eu sei atender urgência. Né? É isso, né? Isso que a gente espera do médico, né? Quando alguém passa mal na rua, eu pergunto, tem um médico aí? Não adianta o cara dizer, não, eu sou psiquiatra. Não, você é médico, né? Agora você está fazendo psiquiatria. Exatamente. Né? E isso não aconteceu. O pessoal começou a focar muito. Eu me lembro que diziam, quando eu estava na faculdade, que o clínico é aquele que sabe um pouco sobre muita coisa. E o especialista é que sabe muito sobre pouca coisa, mais específico, né? E nós entramos numa época muito ruim, assim, que é o clínico superficializou, né? Porque tem responsabilidade de meio e não de fim, ele passa para um especialista. Se eu não sei o que fazer contigo, eu passo para um especialista, está resolvido na minha vida. E o especialista entrou na faculdade pensando em ser especialista. Então ele esqueceu um pouquinho dessa clínica toda e foca na sua área. Né? Acho que é isso que as pessoas vêm sentindo. Né? Então, vários pacientes já vieram comigo no consultório e disseram assim, Cássio, eu vou com endócrino, com cardio, com gastro, com nefro. Isso não é muito difícil, né? Síndrome polimetabólica. É hipertenso, diabético, cardiopata. Né? O rim já está mais ou menos por causa do diabetes e da hipertensão. O cara tem 4 especialistas cuidando dele. Né? Ele diz, eu estou aqui porque eu queria alguém que juntasse essas coisas. E é isso que o pessoal sente mesmo, né? O que dizer, pera um pouquinho, Cássio, eu vou passar mal amanhã à noite, eu vou ligar para quem? Para o cardio, para o gastro? É que este é o meu telefone, eu estou aqui, eu conheço toda a história, eu estou vendo essas medicações aqui agora, né? E isso é muito comum, Camila, assim, a medicação de um especialista que não bate com a do outro, isso, assim, né? Tu sabe que eu tive experiência, infelizmente, né, na minha família de doenças graves, né? Mas é impressionante como, assim, existiu o oncologista, mas não sem o meu médico, a minha médica. Por isso que eu penso, é aquela coisa assim, é até um certo apego afetivo, me parece, que sob meu ponto de vista faz parte do tratamento. Eu acho muito importante, né? Então, como é que a gente diz? Qual é o melhor clínico, né? É o que se envolve mais, o que se doa mais e o que tem maior leque de hipótese diagnóstica. Esse é o clínico. Então, o clínico, para ser melhor, é o que estuda mais. É assim, né? E esse leque de hipótese diagnóstica a gente pode colocar numa base de dados no computador. Tá, Cássio, então a inteligência artificial agora vai matar essa história, né? Joga ali dor no peito, ele abre todas as hipóteses dentro da medicina sobre dor no peito, faz um rastreio disso e te entrega pronto. Pensando assim, a inteligência artificial já ganhou. Né? Agora, se pensar que eu não vou tratar insuficiência cardíaca, eu vou tratar insuficiência cardíaca na Camila, que eu conheço, que eu já sei que tem um distúrbio emocional, que eu já sei que é hipertensa, que eu já sei que tem dor lombar. Bom, eu conheço a história da Camila, eu sei como ela respondeu, muito longe disso. Eu já sei como a Camila vai responder esse tratamento. Né? Eu acho que isso tem uma história que eu sempre conto, assim, que eu achei fantástico, assim. Uma vez eu internei a minha avó aqui no Hospital Clínico Redentor e o meu pai estava cuidando dela e a senhora do lado, né? Eu saí, ela não sabia, né? 2 camas no quarto
Ela não sabia que era meu pai e minha avó que estavam ali. Disse, eu adoro esse médico, hein? E o pai, tá, né? Se encheu de orgulho, né? Por que a senhora gosta dele? Porque esse médico uma vez te ajoelhou nos meus pés. Acho que eu já falei isso pra ti uma vez. Sim. Né? E é esse o sentimento, sabe? De falar com uma criança e você se ajoelhar para ficar na mesma altura, uma senhora que não consegue levantar da cadeira, você ajoelha e coloca a mão no joelho, coloca a mão no ombro e traz essa proximidade, né? Então, é importante isso porque eu não consigo me imaginar entregando a minha saúde, deitando numa maca, tirando a roupa para alguém me examinar, se eu não tiver afinidade com essa pessoa. Um mínimo de confiança. Eu não tenho como fazer isso, né? Então, eu também tenho meus preferidos. Eu falo isso com a minha esposa. Olha, se eu tiver tal coisa, tu me manda pro fulano. Né? Eu também faço isso. Né? Olha, se eu não conseguir falar, tu me entrega pro fulano. Né? Eu acho que é esse, né? Essa proximidade o clínico consegue fazer. Não que o especialista não faça isso, né? Sim. Tem amigos especialistas, né, que são... Que haja essa relação entre o clínico e o especialista, né? Claro que sim. Né? Tem Fundamental. Fundamental, acho que sim. Acho que esse é o modo da gente dar mão. O que acontece, Camila, e é verdade mesmo, é que... O que é a residência médica, né? Não vou desfazer da residência médica, eu acho que é fundamental, foi um grande avanço. Mas a residência médica são 2 ou 3 anos, ou 4 anos, dependendo do que você vai fazer, que você passa depois da faculdade, sob supervisão de um especialista, e você fica ali, né, trabalhando com alguém te ajudando. Né? O que acontece comigo, pelo menos, é que faz mais de 20 anos que eu faço clínica, e eu nunca parei de estudar. Então, eu sempre digo isso, eu posso conhecer clínicos melhores do que eu, com certeza. Mas que estude tanto quanto eu, não conheci nenhum ainda, deve ter algum escondido. Então é isso, assim, eu acho que isso de a Camila veio com um problema que eu não conheço e isso vira um problema para mim, e eu passo a estudar isso, né? Daqui a pouco vai aparecer uma outra pessoa e isso já está sedimentado. Né? Então, a experiência, que é um pouco banalizada agora na medicina, eu acho que é fundamental. Eu acho que isso já ter visto esse quadro várias vezes, de eu ter estudado isto várias vezes, né? Meu filho me pergunta, pai, como é que tu guarda tanta coisa na cabeça? Eu digo, eu já li isso aí 20 vezes. Né? Então, é impossível que isso não sedimentou de alguma maneira. Né? Eu acho que é essa diferença, assim, isso de você pode ser um especialista superficializado, você pode ser um clínico geral superficializado. O que muda o profissional é o quanto se dedica, o quanto estuda. Porque talvez algumas pessoas pensem, mas há tantos anos atuando como clínico geral, mais ou menos, talvez seja nessa linha, né, que você me falava. Mas é necessário, não é necessário que se tenha um clínico geral por todo esse tempo, assim, por mais tempo? Muito necessário. Eu acho que hoje antes nós tínhamos uma carência de especialistas e hoje nós temos uma carência de clínicos gerais, né? Que é esse médico do cuidado, né? Desse cuidado diário aí. Eu acho que esse sim, o que eu estou tentando fazer na clínica hoje é isso, assim, né? Então entra alguém na clínica hoje, digo hoje, eu tenho uma consulta de 1 hora que eu posso conversar com essa pessoa, que eu posso criar laços, né? E eu faço muito isso, assim, né? Às vezes eu chego a não, se não é uma urgência isso, eu chego a não examinar na primeira consulta. Nós temos tempos de conversar, né? Então alguém pode dizer, olha, me sinto à vontade de voltar com o Cássio agora a ser examinado. Não é uma obrigatoriedade tu me deixar eu te tocar, né? Eu acho que isso é legal. Tu sentar, sentir essa pessoa, a pessoa sentir essa empatia, formar esse laço, né? Eu conhecer essa pessoa, as doenças que ela já teve, trazer a carteirinha de vacina que ela tem para me saber se eu posso ajudar em alguma coisa, trazer todas as doenças que ela tem ali, os remédios que ela está usando, os procedimentos que já foram feitos, a história familiar dela. Olha, meu pai infartou e faleceu com 45 anos. Bom, eu vou olhar para essa pessoa de outro modo. A história de vida dessa família é diferente, né? E tem muita gente que diz, mas vai para o médico por qualquer coisinha. Aí eu acho que todos nós deveríamos ser assim, né? Talvez até por prevenção, porque quando é que eu não vou pro médico? E aí eu fico pensando, então parece que eu não estou me cuidando. Eu, pelo menos, penso assim, sabe? Não parece, é verdade. Não tá mesmo. Né? Então, não é... Eu acho que, por vezes, é bom que a gente fale um pouquinho sobre essa necessidade de fazer uma visita, de ir ao médico, de conversar, de dizer, olha, aparentemente eu estou bem, mas alguns exames daqui a pouco podem mostrar algumas coisas, né, doutor? Uma conversa, uma anamnese, algo que possa nos... Eu tenho as duas coisas no consultório, assim. Eu tenho aqueles pacientes que tiveram um caso grave, né, que eu consegui ajudar e que disseram, Cássio, eu não quero passar por isso de novo, né? Vamos dar um jeito que isso não aconteça novamente. Entendi. Né? E tenho aqueles que chegaram e disseram, olha, eu estou muito bem com 30 anos, com 20 anos, com 25 anos e eu quero continuar bem.
né? Então eu quero uma longevidade boa, eu quero chegar com 75, 80 anos. O que eu posso fazer para o meu coração ficar bem? O que tem de evidência quanto ao exercício físico, sobre alimentação, né? Então o que eu devo cuidar, né? Eu tenho 50 anos, o que eu devo fazer? Devo fazer uma colonoscopia? Já tenho que me preocupar em fazer um teste ergométrico para ver meu coração como é que está, fazer um ecocardio, né? O que tem de base científica para isso, né? Isso a gente não acha que tem que ser hoje, né? Existe base para essas coisas. E as pessoas vêm aprendendo a fazer isso, Camila, assim, vem assim, sendo uma coisa muito produtiva, muito boa, assim. É que o famoso quem procura acha, às vezes salva, né, a gente de situações bem complexas. Acha, mas acha antes. Isso. Né? Acha do modo inicial que tem controle, né? A onco está aí para mostrar isso, né? Com diagnóstico precoce, a gente tem cura para vários tipos de tumores aí, né? Que antes era um decreto de morte, né? Só dizia, olha, tanto tempo para você, né? E hoje não é mais assim. Né? E a clínica faz muito isso para as pessoas, assim, de fazer os exames de rastreio, de um bom exame físico. Sempre é assim, né? Eu sempre digo que a gente não pode perder oportunidade, né? Então não vai acontecer de um paciente chegar comigo no consultório e dizer, Cássio, eu vim fazer meus exames agora, né? Eu só quero minhas receitas. E às vezes acontece, né? Aí ele vai lá, faz as receitinhas, né? Pede os exames, diz, você quer os exames por quê? Ah, porque eu estou preocupado com a minha saúde. Digo, bom, então tá. Se eu também estou preocupado com a saúde do senhor, eu posso lhe examinar? Ah, sim. E aí se cria o laço. E aí você conversa e vê como é que está a vida dele, se ele está estressado, se ele não está, quais os fatores de risco dele, né? Como é que está a alimentação, né? Porque às vezes você já vai com o diagnóstico pronto, já vai com o Google, né? Isso, tudo né? doutor, eu tenho isso. Não tem esses casos muito disso, também? Tem muito disso, claro que sim. Eu lembro muito do oncologista, minha mãe que dizia, a senhora está proibida de acessar o Google. Ele dizia muito isso. Não, o Google é proibido aqui. É, porque o Google mente muito, assim, né? Ele não é um exame clínico, né? Ele engana muito, assim. E às vezes engana para mais, a maioria das vezes para mais, né? Isso. Coloca ali dor de cabeça, cefaleia, ele te diz que é câncer, né? Então é isso, né? Acho que a gente precisa saber que as coisas são, né? Olha, são mais brandas que isso, né? As coisas mais graves não estão ali todo dia, né? Então, Até olha, eu abrir esta minha dor de cabeça deve ser tensional, deve ser enxaqueca, espera um pouquinho, né? Vamos pensar nas coisas ruins depois. Se descobre, né, através de um trabalho que não é também de um dia para o outro, né, doutor? Não é Às de um vezes, dia para pro outro. conhecer um paciente, vai tempo, né? Demora. Daí o importante da fidelidade. O paciente vir gostar daquele médico e ter aquele médico junto. Eu provei disso agora, quando eu saí um pouco de Marau. Fiquei 3, 4 anos fora. E alguns pacientes me ligavam, né? Diziam, Cássio, olha, eu consultei com fulano de tal. O que tu acha? Posso tomar isso aqui? Digo, olha, eu não examinei a senhora, né? A telemedicina está longe de mim ainda. Eu faço, às vezes, por, assim, tentar ajudar quando eu não estou perto mesmo, assim. Mas é uma coisa que, olha, amanhã faz um retorno no consultório. Eu não gosto disso, de ficar distante dos pacientes. Né? A distância, né? Para o pessoal entender. E eu provei muito disso agora, assim, né? Eu tenho alguns pacientes que iam até a Nova Alvorada para consultar comigo, né? Alguns eu vinha até Amaral e ia na casa à noite para poder examinar, né? E agora, quando voltou à clínica, encheu o consultório, assim, no primeiro mês de pessoas que são minhas, né? Que são minhas amigas, que são minhas pacientes há muito tempo, né? Me traz lá a filha, lembra que o senhor cuidou dela? Não, mais ou menos. O senhor cuidou no hospital uma vez, a menina tem 14 e ela tinha 1 ano naquela época, né? Então a gente às vezes não lembra. Mas logo aquele vínculo, não lembro da sua filha, mas eu lembro da senhora, do seu marido, da sua mãe que eu já tratei. O vínculo está feito. O médico em casa, sim, é um privilégio, né? O médico ir para casa do paciente é... Sabe que isso de ir em casa se tornou um pouquinho complicado assim na vida da maioria dos médicos pelo tempo que você demanda para ir até em casa, né? Então, olha, eu quase tenho que desmarcar o consultório de manhã para ir na casa da dona fulana para poder sentar e conversar e ver aquele contexto. Mas é extremamente importante. O fato de eu chegar e ver no ambiente dela como ela está. E né? algumas pessoas me parece que é importante até no momento da fragilidade, né? Você deixar a sua casa, você ir... Tudo bem, uma clínica é um pouco diferente, mas o senhor atendia no hospital até bem pouco tempo atrás, né? Atendi em todos as pontas da medicina. E o hospital é aquele local em que você sabe que ali há cura, mas há muitas doenças, né? E aí me parece que alguém que já está fragilizado, estar nesse ambiente, no fim das contas, interfere. Interfere muito. Um pouco do paciente se sentir à vontade na casa dele e um pouco desse laço assim, do médico conhecer a realidade do paciente. Né? Olha, já aconteceu comigo assim também, e aconteceu muitas coisas comigo em 20 anos de medicina, né? Mas
Olha, tem incontinência urinária na dona fulana que tem 80 anos. Aí, pô, como é a incontinência urinária? Olha, só à noite, né? Digo, bom, tá, mas aonde fica o quarto da dona fulana, né? Aí ficava 3, 4 peças mais ou menos do banheiro, tinha um degrau para sair do quarto dela, tinha um tapete no meio da sala que era perigoso, que ela tinha medo de passar, que ela resvalar e cair, não tinha um apoio do lado do vaso sanitário. Bom, com a idade dela e com a fragilidade que ela tem hoje, até eu ficaria com medo de ir até o banheiro e faria na calça, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que para entender as pessoas, tu precisa entender um pouquinho o contexto que ela vive também. Certamente. E isso é muito legal, assim, isso, né, eu acho que isso tirou um pouco o médico, né, daquele pedestal, assim, né, de senhor das coisas, né, e trouxe um médico como cuidador de gente, né? Eu acho que é isso que a gente é, né? A gente está aí para cuidar de gente, né? E da maneira mais humilde, mais tranquila possível, né? Acho que é isso que é o mais importante. Em um contexto, né, doutor, de muitos casos de ansiedade, de preocupações, me parece que está cada vez mais claro em que as pessoas precisam de um suporte emocional acima de qualquer coisa. E o médico tem feito esse papel também. Nem que seja para dizer assim, ó, a senhora não tem nada, mas por vezes nós precisamos ouvir isso. Eu ouço muito os mais idosos, né? O meu sogro tem 86 anos, 85 agora. Ele me disse isso uma vez, assim, Cássio, eu acho muito estranho, assim, eu nunca vi tanta gente correndo sem saber para onde nem por quê. E é o que a gente faz, Camila. A gente tem uma sociedade doente que corre muito, que se exige muito. E aí a ansiedade está ali, né? 30% das pessoas têm crise de ansiedade em um momento na vida, né? Isso é muito, né? E às vezes dá uma dor, é uma dor. Existe dor, não. né? Somatizações da ansiedade são as mais variadas. Dor no peito, dor de cabeça, vômito, constipação, diarreia, tontura, desmaio, crise conversiva. Nossa, né? Então, é muito vasto isso tudo, né? E o gasto também é muito grande, porque às vezes as pessoas têm uma dor no peito, têm uma dor de cabeça e terminam indo para uma ressonância, terminam indo para um ecocárdio, né? Para uma angiotomo, para ver o coração, né? E são gastos que talvez não fossem necessários ali. O que eu faço com isso no consultório, tá, Camila? Primeiro eu digo, olha, vamos descartar a parte física disso. Como? Conversando, aqui e agora. Mas não seria bom fazer tal exame? Digo, seria. Se a senhora quiser, está liberada, a senhora vai fazer esse exame. Não sou contra. Mas eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso primeiro, né? Me conte mais disso. Começou quando a vida da senhora disso? E o que mudou nesses últimos meses da senhora que começou a acontecer isso? E tu consegue começar a trazer isso, né? Que é o trabalho do clínico, né? Olha, dor de cabeça, sim, vem há quanto tempo essa dor de cabeça? Olha, começou hoje, de um grau de 0 a 10, 10, né? Super forte, né? Bom, né? Algo está acontecendo agora, assim, um registro aracnoide. Não, é uma dor de cabeça, a casca que eu tenho sempre que eu me estresso, pulsátil, hemicraniana, ou quando eu perco uma noite de sono. Bom, está me contando um quadro de enxaqueca. E enxaqueca não aparece em exame nenhum. Cefaleia tensional não aparece em exame nenhum. E essas fibromialgia não aparece em exame nenhum. Então, tem um monte de reumatismo se for negativo. Então, isso, né, depende de confiança. Para me dizer assim, Camila, olha, não precisa fazer exame. Eu sei o que tu tens. Tá? Nós conversamos, é isso, não existe nenhum exame que vai mostrar isso. Tem que confiar em mim, as coisas vão melhorar. 30% da sociedade está ansiosa, eu entendo a tua ansiedade, as coisas vão melhorar. Né? Me dá um tempinho, não tem milagre, você vai demorar 30, 60 dias, nós vamos conversando e vai adaptando. A gravidade me parece que é bem notória, né? Se há uma gravidade, é impossível que um médico não reconheça meio que imediato. Isso é de cada um também. Isso é de cada um também. Como é que funciona isso? Eu sempre digo que tem o médico do consultório, do posto, e tem o médico da emergência. Né? Fiz emergência quase minha vida inteira. Né? Resgate, emergência, eu que eu adoro fazer. Diminuí um pouco por motivos óbvios, assim, né? Então, eu sou um médico cinquentão, eu já não quero mais tanto descer barranco, né? Mas antes é o que eu mais gostava de fazer. Agora, este feeling aí é que eu digo que é o feeling das mães, né? Então, quando chega a mãe e me traz criança para consultar, né? E me diz, Cássio, olha, não está legal. Eu não sei o que essa criança tem, mas ela não está bem. Tem coisa errada, né? Eu acredito naquilo muito e vou, investigo, e quando a mãe fala, eu estou junto sempre. Né? E isso acontece também com o feeling do profissional na porta da emergência. Tem aquele profissional da emergência que olha e diz, entrou aquele senhor lá, vamos lá porque não está bem. Aí o que ele tem, Cássio? Eu não sei, mas ele não está bem. Tu tem esse feeling, não sei se é treinável, se nasce com a gente, mas é assim. E tem o outro médico que olha e não reconhece a gravidade. Né? E eu acho que isso é de cada um mesmo, né? E sempre às vezes os sintomas também, né? Podem enganar.
Não, aí que tá. Né? A gente sempre usa a mesma frase, né? Que medicina não é matemática. E é verdade, né, Camila? Então, se toda pneumonia fosse febre, dor para respirar, tosse com catarro, pronto, tá resolvido. Não é. Né? Eu tenho um idoso que chega para mim e o problema dele é desorientação. E é pneumonia, só desorientação. Né? Eu tinha uma senhora que internava comigo com infecção urinária e o sintoma dela era desorientar. Então, olha, Cássio, começou daquele mesmo jeito que ela sempre fica, sabe? Não quer falar com ninguém, ela fica dentro de casa, ela fica urinando na volta lá desorientada. Bom, tá, o que está acontecendo? Aí ela, né? 2 dias de tratamento de infecção urinária, essa vovó estava melhor, né? E isso é ainda mais gritante com o idoso, né? Por que eu gosto tanto de atender idoso? Porque idoso faz isso. Ele te desafia, ele te traz coisas diferentes, ele não aceita manejos bruscos, tem que ser manejo mais lento, ele é polimedicado, então tu tem que entender de medicação, tem que saber a interação disso, né? Tu tem que, antes de medicar, saber se ele tem coração para isso, se ele tem rim para isso, se ele tem fígado para isso, né? É mais delicado, né? E essa delicadeza não é para todo mundo, assim, né? Eu sempre digo que idoso não é para amador, assim, tu tem que primeiro gostar de idoso, né? Gostar de conversar, gostar de ouvir, tudo é mais lento, para subir na maca é mais lento, a resposta para ti é mais lenta, né? Te conta a história com algumas falhas, e tu tem que gostar daquilo, tu tá bem com essa pessoa para dizer, olha, me enxergo daqui uns anos como está essa idosa agora e eu quero ajudar de alguma maneira. Isso é uma outra parte, assim, um outro leque da medicina. Tá a geriatria para fazer isso, né? Eu ia dizer, mas você me conhece, eu não vou poder perder a piada. E eu ia dizer, nunca pensou numa geriatria? Várias vezes. Né? Cada vez que eu penso numa área, assim, eu me sinto meio limitado. Porque é isso mesmo, assim, né? O que tu gosta da medicina? Eu gosto de tudo, né? Eu gosto de fazer SF, eu gosto de UPA, eu gosto de pronto-socorro, eu gosto de consultório, eu gosto de várias coisas. Eu gosto de consulta domiciliar, né? E é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de cuidar de gente, né? E quando eu penso que vou me limitar a atender só idoso, eu vou dizer, tá, mas o primeiro adolescente que chegar para mim, eu vou dizer, não, olha, não é comigo, vou te mandar no fulano. Sim, eu não me sinto fazendo isso. Não me sinto fazendo isso. Eu acho que do consultório agora, nessa primeira semana, eu atendi de 5 anos de idade até 90, né? E é o que eu gosto de fazer. E é uma consulta demorada, doutor, porque assim, eu ouço muito as pessoas dizerem assim, porque algumas pessoas, até por limitações financeiras, acabam precisando de uma ambulância do posto para se deslocar a Passo Fundo ou, enfim, qualquer outro centro. Às vezes sozinho, sem a companhia de alguém. E eu ouço algumas pessoas dizerem assim, eu demorei mais tempo para ir, para voltar. Eu demorei 5 horas para ir, para voltar, para ficar 2 minutos no consultório médico. Me parece que isso é tão pesado para quem tá doente, sabe? As limitações que saudade de uma consulta longa, sabe? Quando alguém fala isso, me parece que a pessoa tá falando, como eu queria que ele tivesse me dado mais bola, sabe? Porque isso é uma coisa que eu tenho enfatizado agora, assim, né? Não é sempre que a gente consegue fazer isso, né, Camila? Depende do ambiente que tu tá, né? Então, qual é hoje que é preconizado para fazer saúde pública? Vou atender num postinho de saúde, né? Em Marau, em Nova Alvorada, em Passo Fundo, né? Vai atender 12 pessoas numa manhã, né? 12 pessoas numa manhã em 4 horas, você tem 20 minutos por pessoa. Se esta pessoa for uma idosa que você precisa demandar um pouquinho mais, para a próxima vai ficar 5 minutos. É complicado, não tem né? como, né? E a gente não tem como fazer uma saúde diferente disso. Agora, se tu tá no teu ambiente de trabalho, que é esse que eu espero para mim pro resto da minha vida, e por isso que eu montei a clínica aqui, que eu posso sentar e eu posso desfrutar daquela consulta, né? Então eu posso sentar, conversar e trocar ideia com a pessoa que está ali e entender aquele ser humano de modo diferente, eu posso dar uma hora de consulta, né? Então a minha agenda uma vez já foi marcada de 15 em 15 minutos. Hoje a minha agenda é marcada de hora em hora. E às vezes falta tempo. Imagina. Às vezes dá 1h30. Porque é esse contexto que está me dizendo agora, né? Um pouquinho é desse respeito de alguém vir te contar uma história, e o idoso faz muito isso, né? Ele não te conta que ele está com dor no joelho. Ele te conta, olha, uma vez quando eu tinha 15 anos, eu torci esse joelho, mas nunca ficou igual. Ele vem te contar aquilo tudo. Eu sou bem né? assim. Eu já sou idosa faz tempo. Eu digo isso que eu meio nasci idoso, por isso que eu gosto de idoso. E é isso, assim, então acho que é uma questão de respeito, de tu estar ali. Olha, eu estou interessado nisso, né? Você veio me procurar, você está investindo nisso, você está pagando por uma consulta. O mínimo que eu posso fazer é te acolher e te atender bem, né? Ter tempo para fazer isso, né?
Como eu te falei, são contextos diferentes, assim. Eu acho que eu estou numa época da minha vida que eu posso fazer isso. Que bom, eu estava ansioso que um dia eu conseguisse. Que legal. E é uma tendência também, a clínica, né? Nós estamos falando da Vivaz, né? Se alguém talvez não tenha acompanhado ou ainda não conhece, é uma tendência que se monte aí essa equipe multidisciplinar, até para que em um momento em que o Dr. Cássius não estiver à disposição, porque pode inclusive ficar doente, né? Se a gente for parar para pensar, tem algum compromisso também que é inadiável, enfim, tem aí um suporte de outros profissionais. Eu acho muito importante, porque esta vida de dedicação, aí sempre me falam isso, né? Olha, mas ser mulher de médico deve ser difícil. Eu digo, pior é ser médico, né? Vânia, vamos lá. Vânia, comenta aí, Vânia. É mais difícil, então. Eu digo que é difícil ser filho de médico, ser mãe de médico, ser esposa de médico, é difícil ser médico, né? Porque tem essa doação toda, né? E as poucas vezes na minha vida que me pediram para ir numa casa para ver alguém e eu não consegui ir, eu não fui porque a minha agenda estava cheia, ou porque eu não estava na cidade, foi muito desgastante, assim, né? Então, é tão complexo isso assim que se eu estou em casa, né, com uma família jantando e eu digo, olha, tem uma chamada agora, eu tenho que ir. E eu digo, não, olha aqui, ó, a minha filha, ela diz, pai, fica aí, né, não vai agora. Eu tenho certeza que se eu disser sim, então eu vou ficar. Todo mundo vai me olhar e vai dizer, tá, mas é a pessoa que está lá. Nossa, eles já estão acostumados ético, com isso, né? Então, eu digo isso, que quando você vai casar com um médico, né, você tem que dizer, olha, ok, eu entendi, né? Eu faço parte dessa rede de apoio, né? Sim. E é o que a gente precisa. E isso, na parte clínica também é assim, né? Você não consegue estar disponível 24 horas por dia. É impossível. Um dia você está pescando no interior, no celular não está pegando. Um dia você foi visitar a minha mãe em Santa Vitória, que é 800 quilômetros daqui, né? E acontece alguma coisa aguda no final de semana. O que a gente montou ali na clínica, né? Eu tenho um outro colega que é o Adriano, que é um ótimo clínico também, que é médico de família, que tem a mesma pegada assim, de cuidar de gente que eu tenho, né? E a gente consegue fazer isso, né? Então, qual foi o nosso trato? Assim, Adriano, se eu não estiver presente, eu espero que tu trate meus pacientes assim como eu trato, né? E ele faz o mesmo questionamento comigo, assim. Então, essa é a ideia, assim, que, olha, eu não consigo hoje, mas tem alguém da minha confiança, a senhora pode confiar que vai ver a senhora hoje, e amanhã a senhora volta comigo, a gente faz uma consulta de retorno. Eu não estou abrindo mão disso, eu não vou deixar de atender a senhora. Neste momento, eu não estou na cidade. Isso acontece, né? Isso tira um pouco esse peso do clínico também de não poder ser marido, não poder ser pai, né? Então a gente tem que pensar nisso como um sacerdócio, né? E não é, né? Então, esta profissão exige muito da gente e a gente tem que ter tempo para a família também. E às vezes é isso, é dizer, olha, hoje é sábado, nós vamos para o shopping Helena, nós vamos, Henrique, viajar e alguém está cuidando dos meus pacientes para mim. Se acontecer alguma emergência, meu celular vai estar ligado e eu vou poder orientar essa pessoa a procurar alguém. Foi isso que a gente montou na clínica. Legal. Foi isso que a gente montou. Eu espero que isso dure muito tempo, né? Como eu te falei, né, Camila? Eu tenho 48 anos e eu espero trabalhar pelo menos mais 30, né? Sim. Não sei como é que eu ia fazer se eu não fizesse o que eu faço hoje. Não consigo me enxergar aposentado, né, em casa, lendo meus livros. Assim, eu acho que talvez eu diminua um pouco a tendência de manhã, mas deixar de fazer isso eu não vou conseguir, né? E sempre foi, né? Eu lembro bastante da sua história, até você falava agora da sua mãe, e teve muita participação dela também, né? Na sua formação. E eu acho que foi uma coisa que nasceu contigo, né? Nasceu comigo, assim. A minha mãe diz isso, Cássio, tu foi para o colégio com 5 anos de idade porque tu ia ser médico, né? E não tem nenhum médico na família, né? Te falei isso, né, Camila? Eu sou o primeiro da minha família que fez faculdade. Não tinha ninguém. Minha mãe tinha a 7ª série, meu pai tinha começado o ensino médio hoje, né? Que era o 2º grau, e tinha parado, né? E meus avós eram agricultores, né? E não tinham estudado, né? E eu não sei por que isso caiu em mim, né? Mas caiu de uma maneira assim natural e eu acho assim uma missão mesmo, de sacerdócio, assim. Essa é a verdade, assim, né? Eu digo que profissão não é sacerdócio, mas nada impede que a gente una as duas, né? E é isso, assim, eu tenho isso comigo, assim, eu gosto de cuidar de gente e é o que eu vou fazer o resto da minha vida. Medicina de família é diferente de clínico geral, né? O médico de família nasceu diferente, assim, é para fazer
esse acolhimento. Ele nasceu para fazer a rede pública, né, rede básica, que é para atender puericultura nas crianças, pré-natal, né, para fazer a parte de clínica. Né? Tá. Lembro que isso foi muito criticado uma época. Estão formando super médicos que não precisam de ninguém. Não, não é. Né? É alguém na rede básica que é responsável lá por uma população de 3, 4 mil pessoas, que tem ele como referência, e essa pessoa tem que ter coerência de olhar os seus limites, e onde eu não consigo ir, ela vai encaminhar para um especialista. É isso. Esse é o médico de família, né, que atende muita gente, muitas coisas. É um médico capacitado e que sabe os seus limites, onde tem que encaminhar. Assim como o clínico tem que saber os seus. Mas medicina da família é uma especialidade? Medicina da família é uma especialidade. É uma especialidade. É uma especialidade Daí médica. exige residência. Isso, exige a residência. Exige 2 anos de residência. Se eu não me engano, era 2 na minha época, não sei se são 3 agora, mas é isso aí. Bem, se dependesse de nós dois, né? Nós ficava aqui pro resto da vida. Só marcar, a gente combina com a Vânia, né? Que deve estar assistindo aí. A Vânia. Aliás, a Vânia faz um trabalho super importante na clínica, né? Tem um conhecimento já de bastante tempo também na área farmacêutica, né? Já atuou. Tem também essa relação com a comunidade marauense, que eu acho que... Legal. Digo marauense, mas de toda a região. E é também uma coisa que a gente percebe, essa relação com quem está na farmácia, querendo ou não, né? A gente acaba se apegando até quem te atende aí, porque é onde a gente busca o nosso conforto, né? O medicamento também precisa entrar nesse processo. A né? Vânia é além, assim, né? Então, ela gosta também muito do que ela faz, né? Gosta muito do que ela faz. Vou trazer ela aqui uma hora. Acho legal. A Vânia tem um papel muito importante na minha vida, assim, essa é a verdade, assim, né? Eu disse que quando eu encontrei a Vânia, eu consegui achar o Cássio de novo, consegui acalmar um pouco o Cássio, que era mais proativo, né? E consegui ter a calmaria que eu preciso para poder atender as pessoas. E isso veio da Vânia. A Vânia conseguiu dizer, ó, Cássio, olha aqui, ó, né? Que bom esse trabalho que tu faz, tá tudo certinho, mas pode ser menos, respira, né? Então, esse fator moderador veio da Vânia, né? E depois os meus filhos, assim, né? Eu comentava isso com um pediatra, né? Ele dizia, tu já tem filhos? Eu disse, não, então tenha. Porque não tem como você entender criança sem ser pai. E é verdade, né? É aquela história que a gente só fala de igual para igual com o pai, quando também é pai, também é verdade. Então, acho que um relacionamento bom, né? Não tóxico, uma casa bem estruturada, né? Alguém que tu pode chegar em casa e dizer, olha, não estou bem hoje aqui, preciso de colo. Tu deita e tu recebe esse colo, né? E colocando os filhos nesse meio sadio aí, é o que faz a vida da gente, né? Com certeza existia um Cássio muito mais angustiado, né? E com muito mais preocupações e talvez com desempenho menor que hoje, na minha juventude, assim, lá com meus 30 anos, do que tem hoje. Hoje eu sou um Cássio muito mais sereno, um profissional muito mais tranquilo, né? E a Vânia tem, olha, um papel fundamental nisso, assim. Que legal, né? que bom. Por esse papel dela na família, assim, e desse papel comigo, assim. A Vânia nós começamos, se eu falar da Vânia vai ser mais uma hora, mas a Vânia, nós começamos, assim, né, com isso, assim. Eu tinha uma grande admiração pelo trabalho dela, e pela pessoa que ela era, pela descrição dela, e ela tinha admiração pelo meu trabalho, e nós quase não conversávamos. E quando a gente sentou os dois e começou a conversar, criou uma afinidade, assim, que parecia que nós nos conhecíamos há 20 anos, né, e que se tornou, pelo menos para mim, assim, eu digo isso para a Vânia sempre, que se ela me tirar da vida dela, vai ter que ser várias vezes, porque eu vou insistir muito. Que legal, adorei. Bom, já fica aí um beijo para ti, Vânia. Já fica o convite aqui para que ela venha, se nós vamos entrar em contato com ela, inclusive para falar sobre esse papel do farmacêutico, que também, né, ao longo dos anos se tornou super importante, né? Nós fazíamos isso no Cristo Redentor. A Vânia tinha um projeto no Cristo que era a revisão de prontuário, né, onde ela se sentia à vontade de perguntar para o médico antes se podia, a olhar o prontuário e dizer, olha, tem interação disso com isso, é exatamente isso que o senhor está precisando para o seu paciente, eu tenho um outro recurso possível, né, dentro do conhecimento farmacêutico dela. E foi isso que a gente trouxe para a clínica. Né? Eu digo, Vânia, agora, se eu conseguir montar o espaço que eu estava precisando, eu preciso de ti do lado. Por 1000 motivos, mas este é um motivo muito importante para o paciente, que é isso de pegar um paciente que tu usa 15 medicações por dia, né, e poder sentar com o paciente, ensinar como é que ele vai tomar isso e qual é o melhor horário e as interações que isso vai ter com a alimentação dele, com as outras medicações, né? Né? O mesmo papel da psico, da física, eu te falei que às vezes a gente não consegue abraçar tudo isso numa consulta, mesmo que seja de 1 hora ou 1h30, né? E agora, daí vem mil assuntos, mas a própria ciência, né?
a valorização da ciência para essa área farmacêutica. Nós tivemos um debate tão ferrenho agora durante a pandemia. Acho que é importante a gente revisar um pouco isso também. Então, por isso que é legal a gente trazer aí profissionais dessa área para cá também. Acho extremamente importante. Para um bate-papo também. Dr. Cassius, obrigada. Até a próxima. Quem quiser te achar aí nas redes sociais, como é que faz? Tá. Clínica Vivaz Amaral. Vivaz com Z no final, né? Com Z no final. Tá bem. Brigadão, viu? Um abraço para ti. Eu que agradeço. E nós voltamos semana que vem com mais um assunto. Ficamos aí sempre na tua companhia nas quartas-feiras, mas o programa permanece à disposição. Você pode curtir, compartilhar, comenta, marca o Dr. Cassius, nos marca também aí para que possamos, inclusive, receber algumas sugestões de assuntos. Estamos sempre abertos para isso também. Até a semana que vem.